tema de hoje nós vamos estar falando sobre sofrimento, um sofrimento que refina. Vamos buscar nos textos que nós vamos ler fundamentos da fé cristã. Para isso eu gostaria de contar a história de quando eu era pequenininho, lá em Barbacena. Né? Eu nasci numa cidade chamada Pereira Barreto. Alguns colegas mais próximos sabem que eu nasci nessa cidade. Pereira Barreto, interior de São Paulo. Essa cidade tinha uma grande influência japonesa. Inclusive, quando ela, antes de chamar Pereira Barreto, chamava Novo Oriente. Né? Porque os imigrantes japoneses, quando chegavam ao Brasil, né, iam para lá. Vocês podem perceber que os imigrantes, quando eles vinham para uma região específica. Então, tinha um pessoal os japoneses iam para um lugar, os alemãos iam para outro lugar, os italianos, os espanhóis. Né? Tem uma colônia de espanhol lá no interior de São Paulo, em Tupã, por exemplo. É muito forte a cultura do espanhol lá. Então, Pereira Barreto é onde iam os japoneses para trabalhar na lavoura. Né? Nós estamos falando aí de tempos atrás, o Brasil ainda precisava ser povoado, aquelas pessoas estavam chegando, trabalhando lá. Com isso gerou uma cultura japonesa muito forte lá. E aí quando eu estava com os meus 10, 11 anos, talvez influenciado aí por essa forte cultura japonesa, eu comecei a praticar judô. Né? Sou lutador de judô, sabia? Sabia, Bruna? Sou lutador de judô. Né? Então não mexe comigo, hein? Mexe comigo. Eu luto judô. Então, eu fui até a faixa amarela do judô e eu parei. Participei de vários campeonatos, ganhei nenhum, mas brincadeira. Mas eu lutei judô, aprendi a lutar judô. Aí, você com 10 anos, 11 anos, fui lá para ter a minha primeira aula. E olha que essas coisas assim gravam na cabeça da gente, né? Vocês sabem que eu tenho uma memória um pouquinho deficiente, né? Mas eu lembro de um negócio que aconteceu lá quando eu tinha 10 anos de idade. Pra você ver como que as coisas são interessantes. Então eu lembro da minha primeira aula que eu fui lá com o meu sensei, com o mestre lá, né? Que sensei, não é isso? Sensei não é mestre? Hã? Você não sabe o quê? Brincadeirinha. Hoje eu tô engraçadinho, né? Sensei, né? Sensei. Sensei é mestre, né? É o professor. Então, eu cheguei lá, a gente chega assim com 10, 11 anos, a gente quer o quê? Chegar e já sair lutando, né? Tal, não sei o quê. E eu estava lá esperando a minha vez para lutar. E ele colocou eu para fazer uns exercícios lá, tal. E aí ele falou, você faz isso daqui, e estava me ensinando lá, né? Tipo rolar assim, pá. E eu estava fazendo isso aí e nada de eu lutar, né? Daí eu cheguei nele e perguntei, professor, e aí? Que hora que eu vou lutar? Aí ele falou uma frase que eu guardo e trouxe como ensinamento para a minha vida. Ele falou assim, antes de você aprender a lutar, você tem que aprender a cair. Talvez ele não tenha falado com a total profundidade que nós vamos trabalhar hoje, ou com essa profundidade que nós vamos trabalhar. Mas aquilo lá me tocou, aquilo lá me fez, eu gravei aquela informação lá e eu trouxe isso para a minha vida. Antes da gente aprender a lutar, nós temos que aprender a cair. Mas nós olhamos para essa geração de hoje, a geração Z, para os homens que estão surgindo, né? Esse pessoal aí novo que a gente vê, homens, mulheres, a gente olha e está surgindo uma geração emocionalmente fraca. Emocionalmente fraca. Por quê? Uma das causas pode ser exatamente isso. Veja um exemplo com os seus filhos. Nós hoje provemos tudo que os nossos filhos precisam para ele vencer na vida, não é verdade? Tudo que o nosso filho hoje precisa, a gente vai prover. Foi assim com você? Seu pai tinha essa mesma ação que você hoje tem? Eu lembro como era difícil a gente conseguir ter uma Coca-Cola em casa. É ou não é verdade? Era difícil. Mas hoje, tudo que o nosso filho precisa para vencer na vida, a gente provê. A gente provê a melhor escola, a gente provê os melhores materiais, a gente provê um notebook, um celular, um tablet. Tudo que eles precisam
para vencer na vida, a gente provê. Mas será que nós temos ensinado os nossos filhos a lidar com as frustrações da vida? Será que nós temos ensinado os nossos filhos a como eles caírem? Será que nós estamos preparando os nossos filhos apenas para vencer? E estamos esquecendo de mostrar para os nossos filhos que a vida também pode nos pregar algumas peças? E de vez em quando a gente vem a cair? Nós olhamos os jornais, como tem aumentado os casos de feminicídio. Como tem aumentado os casos de feminicídio nessa geração que está surgindo aí. Homens que não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com a separação e matam as suas ex-companheiras. Porque não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com o não sabem lidar com as frustrações. Então, é uma sociedade que quer a todo custo evitar o sofrimento. Mesmo que para isso eu cause o sofrimento em alguém. Então, se eu vou sentir o meu sofrimento aliviado, causando dor na outra pessoa, eu faço. Esses dias vi um caso de um homem que jogou ácido no rosto de uma ex-companheira, porque ela tinha pedido a separação para ele por causa que ela não aguentava mais a toxicidade daquela pessoa dentro da casa. Ele, para se sentir aliviado da sua frustração, do seu sofrimento, ele achou que jogando ácido no rosto de outra pessoa, ele iria ficar mais aliviado com isso. Então eu evito o meu sofrimento ao máximo, mesmo que para isso eu cause o sofrimento em outra pessoa. Olha o absurdo. Nós estamos vendo pessoas, geração que está crescendo aí, que está surgindo, que não estão sendo preparadas para lidar com as frustrações, para lidar com a queda, para lidar com as perdas. E ao contrário do que muitos pregam, a Bíblia, ela não promete que se servirmos a Deus, nós estaremos imunes às frustrações. Nós estaremos imunes aos problemas. Nós estaremos imunes às situações difíceis. Ora, basta uma leitura simples da Bíblia, vocês vão ver homens e mulheres sofrendo por causa do Evangelho. Mas muitos púlpitos escondem isso. E colocam que se você servir na igreja, se você dizimar, se você isso, se você aquilo, nada de mal vai acontecer com você. E se está acontecendo algo com você, é porque de alguma forma você não está servindo a Deus, você não está vindo na igreja, você não está dizimando. E por aí vai. O que acontece? Essa teologia, ela acaba iludindo as pessoas. Porque acha que tudo vai dar certo. Mas daí a segunda-feira vem, e os problemas acontecem, e a ilusão, ela acaba se deparando com a realidade. A vida não é assim. O próprio Jesus nos diz, no mundo tereis aflições. É Jesus, gente, falando isso. A palavra de Jesus se cumpre ou não? E se ela fala que no mundo nós teremos aflições, significa que no mundo nós teremos aflições. Mas o que Jesus promete assim que ele termina essa parte da frase? Vírgula. De bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus não nos ilude, mas ela ensina a gente a encarar o sofrimento de uma forma madura. E isso nos leva a refletir, e eu gostaria de fazer essa reflexão com os irmãos hoje. Algumas perguntas. Será que todos os sofrimentos que enfrentamos vêm de Deus? Será que todo o sofrimento que enfrentamos vem de Deus?
Será que todos os sofrimentos que enfrentamos é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa? Será que não existe outra maneira de Deus nos ensinar algo que não seja pelo sofrimento? Essas perguntas ecoam em nosso coração, principalmente aqueles que hoje estão passando por momentos difíceis, por situações de sofrimento, por lutas. Porque quando nós passamos por tribulações, é natural nós fazermos alguns questionamentos. Por que que isso está acontecendo comigo? O que Deus quer com isso? Aonde foi que eu errei para Deus estar me punindo, me castigando, para eu estar passando por isso? Mas o apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja que não estava sentado em cadeiras confortáveis como nós. Ele escreve a uma igreja que não estava com o ar-condicionado ligado assim como nós. Ele estava escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida. Se vocês voltarem aí na carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, no início, no primeiro verso, vai estar escrito para quem ele está destinando aquela carta. Ele está escrevendo para pessoas e para uma igreja que está dispersa por toda a região. Dispersa por quê? Eles saíram para viajar? Não! O Império Romano e os judeus estavam atrás dele para matá-los. Matá-los por quê, Claudinei? Porque eles ousaram falar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida deles. Só por causa disso. Eles fizeram algo? Não. Eles mataram, roubaram? Não. Eles tinham a convicção de que o Senhor Jesus era o Salvador da vida deles, e isso era suficiente para que o Império Romano e os próprios judeus, os fariseus, os religiosos da época que mataram Jesus Cristo, também estavam indo atrás dos seus seguidores. Então agora eu convido os irmãos a ler o nosso texto base, para que a gente possa responder esses questionamentos, a qual eu fiz, e a gente entender quais são os tipos de sofrimento, quais são essas esferas de sofrimento que nós podemos experimentar, por assim dizer, na vida. Nosso texto está lá no 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Primeira carta de Pedro. Às vezes eu me confundo, falo Paulo, mas é Pedro que nós estamos falando, tá? E às vezes eu confundo, falo que é livro, mas é uma carta. Eles usam aí o corretor automático aí, se eu falar. Então, primeiro carta de Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19. Gostaria de fazer essa leitura com os irmãos juntos, amém? Vamos lá? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de alcançar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Senhor, lemos até aqui a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, trazer para cada um que está aqui hoje aquilo que eles vieram buscar, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida e as situações que cada um está passando neste momento. E o Seu Santo Espírito tem, Senhor Jesus, uma palavra individual para cada um, Senhor. Que ninguém saia daqui
a voz do seu Santo Espírito, Pai. Assim lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro tipo de sofrimento que nós podemos extrair desse texto é o sofrimento que nos ensina a abandonar o pecado. Então, nós temos esse primeiro sofrimento, o sofrimento que nos ensina a abandonar o pecado. Para isso, eu gostaria de ler mais um texto, que não está presente aí especificamente nesse texto que lemos, mas está no mesmo capítulo, um pouco mais acima, no versículo 1 até o 3. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Bom, quando nós olhamos para esse texto, agora nós já temos embasamento suficiente para responder a nossa primeira reflexão. Será que todo sofrimento vem de Deus? A resposta é bem clara: não. Nem todo sofrimento que nós enfrentamos vem da parte do Senhor. Alguns, e eu poderia corrigir, na verdade muitos, vêm como consequência dos nossos próprios pecados. Muitos sofrimentos que enfrentamos simplesmente não existiriam se nós estivéssemos obedecendo a palavra de Deus. Muitos deles. Eu vejo muitas pessoas falando assim de maneira equivocada. Nossa, eu estou passando por uma prova. Estou passando por prova. É prova atrás de prova. E aí você chama essa pessoa para conversar, às vezes você não tem essa oportunidade, e nós vamos entender um pouco mais aquilo que ela está passando, aquilo que ela está intitulando como sendo prova. E aí nós vamos percebendo que, na verdade, o que ela está vivendo não é uma prova da parte do Senhor, mas consequência das suas próprias desobediências à palavra de Deus. Por isso que é tanta prova. Nossa, como que Deus gosta de provar essa pessoa? Parece que Deus não tem mais nada para fazer, né? Ele acorda de manhã, o que eu vou fazer hoje? Vou mandar uma prova para aquela pessoa lá. Tem nada para fazer, vou provar ele, né? Mas, na verdade, o que nós podemos entender é que aquela pessoa está em frequente desobediência à palavra de Deus. O que ela está sofrendo não é prova, é consequência do seu próprio pecado. É exatamente o contrário. Deus, não querendo que nós, os seus filhos, experimentasse o sofrimento, ele já coloca na sua palavra conselhos amorosos para que a gente não venha a cair na vida. É o contrário. É como se Deus colocasse em cada tomada uma plaquinha. Cuidado. Choque. A plaquinha está ali, mas você pode ir lá e colocar o seu dedinho na tomada? Eu posso. E aí a gente vai lá, coloca o dedo na tomada, tem uma tampinha lá, né? Tampando a tomada lá. Tem uma fita lá, tem uma placa falando para você que você vai levar choque, aí você esquece a placa, você tira a fita, você tira a tampa e enfia o dedo. E aí reclama porque levou choque. Nossa, como que Deus tem me provado. E vai lá e coloca o dedo de novo. É ou não é? Vocês riem, hein? Mas muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós fazemos isso. Muitos dos nossos problemas simplesmente não existiriam se nós obedecêssemos a palavra do Senhor. Mas veja, nesse mesmo versículo, Pedro nos apresenta uma arma poderosa. Nesse mesmo versículo, ele diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, olha o que ele diz:
armem-se também do mesmo pensamento. O que ele está falando? Para que nós pudéssemos nos municiar, armar, é exatamente isso. Ele está falando, olha, como um soldado, vista-se, arme-se. Mas a nossa arma não é uma AR-15, uma pistola. A nossa arma é o pensamento de Cristo. Armem-se, revistam-se do pensamento de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Armem-se também do mesmo pensamento, da mentalidade de Cristo. Cristo sofreu fisicamente pelos pecados. Pelos seus próprios pecados? Não. Pelo meu e pelo seu pecado. Veja, Cristo sofreu pelos pecados, mas não os pecados dele, porque ele não tinha nenhum. Ele sofreu pelos nossos pecados. Fisicamente, ele foi crucificado. As suas mãos e os seus pés foram atravessados por pregos. As suas costas foram dilaceradas. Pelos seus próprios pecados? Não. Pelos nossos pecados. E nós, como discípulos, somos chamados a resistir ao pecado. Mesmo que isso cause em você algum tipo de sofrimento, porque Cristo sofreu também, fisicamente por um pecado que nem era dele, que era seu, que era meu. Mas ele nos ensina a sofrer pelo nosso pecado, a resistir pelo pecado. Porque quando a carne pede e nós dissemos não, há um sofrimento. Se você não sofre por resistir ao pecado, amado, tem um problema aí. Significa que você está pecando. Porque o natural, o que é prazeroso, é eu dizer não e ir ao pecado. Eu não tenho sofrimento algum. Aquilo que vem para mim, eu faço. Mesmo que seja contrário à palavra de Deus. Eu não tenho sofrimento algum. No começo. Porque depois eu vou enfrentar o quê? A consequência desse pecado. Então veja o que Pedro está nos ensinando. Ele está nos ensinando, olha, resista ao sofrimento do pecado para que você não venha a sofrer ainda mais pela consequência desse pecado. É como se você estivesse abrindo mão, né? É como se você estivesse pegando uma dor menor para não ter uma dor maior lá atrás. Né? O que você prefere, cortar a sua unha ou arrancar o dedo fora? Eu prefiro cortar a unha. Exatamente isso. O pecado vai cobrar o seu preço. O pecado, ele de alguma maneira, ele vai cobrar o seu preço. Pode ser que não. Pode ser que não naquele exato momento que você o pratica. Mas ele tem consequências. E às vezes a consequência dele não atinge apenas você. Atinge todas as pessoas que estão à sua volta. Às vezes pode atingir uma pessoa que você ama. Às vezes pode atingir a sua companheira, os seus filhos, seus pais. Se ele ficasse reservado aí só para você, né, você até poderia falar, não, mas quem está sofrendo só eu. Mas não. O pecado ele atinge a todos que estão à sua volta. O que Pedro está ensinando? Olha, se você tiver que sofrer, sofra resistindo ao pecado e não como consequência do pecado. Para isso, armem-se da mentalidade de Cristo. Deixe com que o Espírito Santo trabalhe em você e transforme a sua mentalidade, a sua forma de encarar a vida, a sua forma de ver. Encha-se da palavra de Deus. Tudo isso para evitar o quê? A gente cair. Esse tipo de sofrimento, esse sofrimento que da resistência ao pecado, é um tipo de sofrimento que Deus se agrada. Deus se agrada quando vê um filho sofrendo porque ele está resistindo ao pecado.
Isso é bom, não é ruim. O que Deus não se agrada é ver o filho dele sofrendo por consequência de algo que ele já fala lá atrás na sua palavra. Ele já tinha instruído. E aí vê como. Tira você como pai, como mãe. Você falar para o teu filho, instruir o teu filho, dar uma orientação para o seu filho, mas ele vai lá e faz exatamente o contrário daquilo que você falou. E aí ele experimenta a consequência, você também não sofre? Se o teu coração humano sofre, imagina o coração de Deus. Imagina se Deus também não sofre em ver um filho dele, amado dele, colhendo frutos amargos por desobediência à sua palavra, coisa que ele tinha instruído. Deus sofre também. Gostaria de colocar uma frase para vocês de um mártir chamado James Guttier. James Guttier foi um pastor presbiteriano escocês. Ele foi morto pelo rei Charles II. Esse pastor, ele era contra o rei, a monarquia, tomar conta da igreja. E ele resistiu a isso. Porque a Inglaterra conseguiu, através dos seus reis, tomar conta da igreja e virou a igreja anglicana, onde o rei era o papa. E eles estavam indo para a Escócia. Chegou lá e encontrou um grupo de resistência. Esse pastor era um desses. Mas ele foi condenado por alta traição ao rei e foi enforcado por isso. Ele resistiu até o fim. Depois de morto, ele teve a sua cabeça arrancada, decepada, e a sua cabeça ficou por 27 anos exposta, para que as pessoas olhassem e tivessem medo de ir contra o rei. 27 anos a cabeça desse homem ficou exposta. Olha o que ele disse: caros amigos, bebam do cálice do sofrimento como eu fiz, a fim de não pecarem, pois o pecado e o sofrimento me foram apresentados. Eu, portanto, escolhi o sofrimento. Agora veja o contraste que Pedro propõe. No passado, vocês já perderam tempo demais fazendo o que agrada aos pagãos. Vocês já perderam tempo demais. Você perdeu tempo demais fazendo o que não agrada a Deus. Você já perdeu tempo demais pecando. Você já perdeu tempo demais lidando com as consequências do seu próprio pecado. Chega! Vamos evoluir, vamos para frente, vamos amadurecer. Você vai perder tempo até quando na sua vida? Vamos olhar para a nossa vida e entender aquilo que realmente faz sentido. Aquilo que está em comunhão com a palavra de Deus e aquilo que está em desobediência com a palavra de Deus. Chega de perder tempo. Antes, nós vivíamos para os prazeres da carne. Antes, nós vivíamos perdendo tempo, dando vazão para aquilo que nós, para as nossas concupiscências, para o nosso pecado, para os nossos desejos. Chega disso. É hora de amadurecer. É hora de verdadeiramente sermos chamados seguidores de Cristo. Tomar a nossa cruz e seguir a nossa caminhada com Cristo. Se você sofrer, que seja o sofrimento da resistência ao pecado e não por consequência dele. Talvez nesse momento você esteja passando por algum tipo de sofrimento. E ao invés de se perguntar quando que é que tudo isso vai acabar, talvez você devesse se perguntar: por que será que eu estou passando por uma prova? Será que isso que eu estou passando realmente é uma prova? Ou será que isso que eu estou passando é consequência de alguma desobediência minha em relação à palavra de Deus? Olhar com um olhar mais maduro, com sinceridade para o espelho e falar assim: isso que eu estou passando é realmente uma prova de Deus ou é consequência do meu pecado? Aonde é que eu preciso me arrepender? O sofrimento causado pelo pecado nos leva à morte, mas o sofrimento pela santidade nos conduz à vida eterna. E o segundo sofrimento que eu gostaria de tratar com os irmãos é o sofrimento que nos une a Cristo.
O sofrimento que nos une a Cristo. Está lá em 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. O que Pedro está falando, ora, esse fogo, essa prova não deveria ser estranha. Não se estranhe. Não se estranhe por isso. Se o mundo perseguiu o nosso mestre, o que dirá de nós? Ele também irá nos perseguir. Lá em João diz assim, João 15 diz assim, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. O próprio Jesus falando. Se o mundo odeia a igreja, é porque antes odiaram a Cristo. Não se estranhe se as pessoas caçoarem da sua fé. Não se estranhe se você, para se manter íntegro na sua fé, você precisa parecer um Caxias, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui. Um religioso, não. Me fugiu a palavra. Alguém me ajuda com alguma palavra? Inadequado? Amém. E diante desse sofrimento, muitas vezes quando a gente passa por esse tipo de sofrimento e a gente estranha esse tipo de sofrimento, normalmente isso nos revela uma teologia fraca. Uma teologia que diz que tudo vai dar certo. Porque você está lá, está fazendo tudo que o pastor está falando para você fazer, você vem na igreja, você dá o dízimo, você faz a campanha, você faz o... eu estou pegando muito no pé dos legendários, né? Não posso mais falar. Só mais essa vez. Você sobe a montanha, você faz a trilha, você vai no encontro, você faz o que for necessário, você participa do congresso, mas o casamento não continua bom. O relacionamento com o filho não continua bom. As suas finanças continuam ruins. Por que isso? Porque a gente não para e olha para a nossa vida e se arrepende daquilo que nós estamos fazendo. Não adianta você participar dessas coisas se não tiver arrependimento. Não adianta você participar dessas situações se você não parar e fazer uma reflexão acerca da sua vida e deixar com que o Espírito Santo conduza você. Vejam, lá em 1 Pedro 4,13 diz assim, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Veja o que Pedro está dizendo. Mas se alegrem à medida que participam dos sofrimentos. Como assim? Se alegrar no sofrimento? Não é estranho? Se alegrar no sofrimento? Sim. Sabe por quê? Porque Pedro está falando de um tipo de sofrimento que é uma participação, ele vai usar a palavra koinonia, uma participação, uma comunhão do sofrimento de Cristo. Se você sofre por ser cristão, você está participando do mesmo sofrimento que Cristo sofreu. É como um soldado que chega da guerra cheio de cicatrizes. As cicatrizes machucaram, foram feridas. Mas aquelas cicatrizes carregam a glória, que ele cumpriu a missão. É como se a gente olhasse para esses nossos sofrimentos e falasse assim, não, eu estou sofrendo nesse momento por ser cristão, mas Cristo também sofreu. E eu participo desse sofrimento. Isso não é ruim, isso é bom. Sofrer por Cristo é compartilhar as suas marcas. Sofrer por Cristo é um presente, no presente, é um prenúncio da alegria que virá na vida eterna. Não é ruim, é bom. Veja o que Pedro diz lá no verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês.
o insulto, a perseguição por causa de Cristo, não é um sinal de abandono de Deus, mas da sua presença. O Espírito Santo está tão presente em você que o mundo o rejeita. Que o mundo insulta você. Agora, se o mundo não te insulta, se o mundo não olha para você e não acha você estranho, talvez você está muito parecido com o mundo. Esse é o problema. E o terceiro sofrimento é o sofrimento que nos purifica, que nos refina como ouro. Gostaria de ler o verso 15 a 16 com vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Ele está falando, olha, não há glória nenhuma em sofrer pelas próprias transgressões. Se você está sofrendo porque é assassino, não há glória nisso. Se você está sofrendo porque você roubou, não há glória nisso. Não há glória nenhuma nesse tipo de sofrimento. Sofrer porque é de maneira injusta, isso sim é sofrimento, porque Cristo sofreu de maneira injusta. E no verso 17 ele diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja, o fogo que é mencionado lá no verso 12, agora, aqui nesse verso 17, ele é colocado como julgamento. Esse fogo a qual ele está falando é o julgamento. Para os crentes, este não é um julgamento de condenação eterna, mas um processo de purificação e disciplina. Deus, como um pai amoroso, disciplina os seus filhos. Ele vai usar algumas provações para queimar as impurezas da nossa vida. Ele vai usar algumas provações para tirar de nós o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa fé superficial, o nosso apego ao mundo. Pensa num ourives. Pensa num ourives. Ourives é aquele cara que lida com o ouro. Como que ele purifica o ouro? Através do fogo. Ele coloca o ouro no fogo para purificar, para as impurezas saírem. Mas lembrem-se, o ourives, ele controla o fogo. Ele sabe até onde o fogo deve ser colocado para que o ouro fique puro. Ele não coloca mais fogo do que aquilo que o ouro necessita. E assim é conosco. Deus nos dá algumas provas, sim. Como eu disse, nem todo sofrimento vem de Deus. Alguns são consequências do nosso pecado, outros são provas. Outras são situações da vida, inerente à vida. Mas esses sofrimentos que vêm por causa da provação de Deus, lembrem-se, Deus quer te purificar. Deus quer tirar de você o orgulho. Deus quer tirar de você uma fé superficial. Deus quer levar você para um outro patamar. Então também não é um motivo da gente ficar triste, é um motivo da gente ficar alegre. Alegre no sofrimento, Claudinei? Alegre no sofrimento. Porque nós estamos sendo purificados pela mão do ourives, que sabe exatamente até onde ele pode ir. Ele tem controle total sobre o fogo. Ele sabe até onde ele pode aumentar a temperatura para que você possa ser purificado. Ele não vai colocar em você uma temperatura, um fogo maior do que você não possa resistir. Ele não vai colocar em você uma cruz maior do que você possa carregar. Cada um carrega a sua própria cruz. Concluindo,
Antes de aprender a lutar, é preciso aprender a cair. A palavra de Deus não nos dá uma vida sem quedas, sem derrotas, sem problemas, sem situações difíceis, sem frustrações. A palavra de Deus não nos apresenta isso. Mas ela nos apresenta uma maneira madura de como lidar com isso. É como o meu sensei estava me ensinando. Você não pode cair de qualquer jeito. Esses exercícios que você está fazendo aqui repetidamente, que você está achando um pouco chato, monótono, na hora da luta, vai ser essencial para que você não quebre um braço. Na hora da luta, é isso daqui que vai fazer com que você não se machuque. Exatamente isso que Deus faz. Ele não tira de nós as quedas, mas Ele está conosco, nos ensinando a como lidar com elas, de maneira madura, de maneira que nós saímos de lá melhor, mais fortes. Então nós vimos que existem sofrimentos que são resultados dolorosos dos nossos próprios tropeços, dos nossos próprios pecados. E para isso daí a lição é bem clara. Resistir ao pecado é um sofrimento preferível ao sofrer por consequência desse pecado. Então escolha por sofrer pela resistência ao pecado do que ter que lidar com as consequências dele. Revista-se da mentalidade de Cristo. Cristo sofreu, eu sofro também. Segundo, descobrimos também que há sofrimentos que, na verdade, são um chamado à honra, um privilégio por participar dos sofrimentos de Cristo. Diante desses tipos de sofrimento, não devemos nos surpreender ou envergonhar, mas nos alegrar, porque o Espírito de Deus repousa sobre nós. Participar, ter comunhão dos sofrimentos de Cristo é motivo de grande alegria e de grande glória. É um prenúncio da alegria que nós iremos experimentar na vida eterna. Terceiro, nós contemplamos aí os sofrimentos que vêm como fogo do ourive, permitida pelo nosso próprio Criador, para nos purificar, para remover de nós as impurezas. Tem pessoas que precisam várias vezes passar pelo fogo, tá? Às vezes uma passadinha só não dá para tirar todo o ego. Às vezes uma passadinha só não dá para tirar toda a soberba. Às vezes uma passadinha só não dá. Então, realmente, algumas pessoas são colocadas à prova um pouco mais. Mas lembre-se, a mão que está controlando o fogo é a mão do nosso Criador. Confie a sua vida a Ele. Alegre-se diante desse sofrimento, porque é o teu Pai que está disciplinando você. E se Ele está disciplinando você, é porque Ele ainda o ama. Ele não te abandonou. Nós não somos fracos porque caímos. Somos fracos porque não sabemos o que fazer com as quedas da vida. Nós não estamos sabendo lidar com as frustrações da vida e nem estamos sabendo ensinar os nossos filhos a lidar com elas. Pensem nisso. Pensem. Será que você precisa dar tudo que o teu filho pede? Será que não é bom a gente deixar que eles experimentem a frustração dentro de casa, nas tuas mãos, do que lá fora, com as mãos que não são suas? Porque a vida está aí. A vida está aí. Que possamos, portanto, não temer as quedas, mas encará-las com maturidade, entregando as nossas vidas nas mãos seguras do nosso Criador, do nosso Pai. Amém?